Boa noite a todos os presentes, sejam bem-vindos ao Centro Espírita Jesus de Nazaré. Boa noite também aos nossos amigos internautas. Agradecemos aos nossos facilitadores, Márcio Torres, Ives Facuri e Irlei Souza, que estarão junto a nós facilitando o estudo espírita, perguntas e respostas de hoje. Boa noite. É com muita alegria que hoje, pela primeira vez, eu estou aqui na mesa na terça-feira e a gente vai começar o estudo. Eu também saúdo os amigos internautas que nos acompanham pelo mundo afora. E o estudo é interativo, é livre de perguntas. A pergunta pode ser qualquer pergunta que vocês quiserem fazer referente à doutrina espírita, à vida, a Deus. Quem tiver algum questionamento, alguma curiosidade, só levantar a mão, os nossos amigos auxiliares estarão indo até vocês com a prancheta e o papel, vocês façam a pergunta e a gente vai tentar responder aqui. Eu vou passar primeiramente a palavra ao Ives, que já vai responder a primeira pergunta que nós já temos, que o pessoal deixa durante a semana para nós. Bom estudo a todos. Boa noite, pessoal. A pergunta diz assim: como a doutrina explica o que acontece hoje no Brasil, se somos o celeiro do mundo, a pátria do Evangelho? A doutrina espírita não explica esse momento, não, que a gente está atravessando. O que ela traz é algumas informações que vão nos servir para interpretar melhor o que está acontecendo hoje. Mas, pelo menos, eu não tenho conhecimento de nenhuma informação a respeito desse atual momento, não. A gente possui informações que, de certa forma, nos dão recursos de poder interpretar alguns fenômenos e tirar algumas conclusões. Em se tratando de doutrina espírita, sempre otimistas, porque nós sabemos que, quando você fala Brasil, celeiro do mundo, a pátria do Evangelho, muitas vezes o que nos impressiona é nos deparar com tantos pontos negativos na nossa sociedade que muitas vezes se nos apresenta em forma de contrassenso com essa definição do país. Mas a gente tem que considerar, e aí já baseado numa fala do Chico Xavier, que nem Jesus ele se viu livre de dificuldades, não. Então as dificuldades elas são naturais, de um trajeto evolutivo que nós precisamos percorrer para poder nos melhorar, para poder nos aperfeiçoar. E quanto ao que está acontecendo na atualidade, todos esses escândalos que têm ocorrido, a gente pode se posicionar de duas formas. A primeira forma que a gente pode se posicionar diante disso é de uma maneira pessimista, em que esses acontecimentos eles estão de certa forma revelando um Brasil assim distoante daqueles conceitos que a doutrina espírita nos coloca, um Brasil que não tem conserto. Então essa é uma visão. A outra visão que a gente pode deduzir, que a gente percebe em muitas pessoas, é uma visão de que isso é uma transição, de que todo momento de transição ela apresenta alguns sinais que são sinais muitas vezes confusos para nós. Então, muitas pessoas, e eu compartilho dessa mesma opinião, de que esse momento em que a gente está atravessando é um marco de uma transformação possível. Porque talvez essa sujeira que a gente está percebendo hoje, ontem teve debaixo do tapete. E se estava debaixo do tapete, a impossibilidade da limpeza era uma realidade, porque se a sujeira estava oculta, então a possibilidade da limpeza ela não existia. Hoje, como a sujeira ela está se revelando, a possibilidade da limpeza ela já se faz uma realidade presente. Então, para mim, é um bom sinal. Toda vez que surge ou que vem à tona determinada problemática que precisa ser resolvida por nós, é um bom sinal. É um bom sinal, porque é um passo de que um conhecimento mais exato da nossa realidade social está acontecendo.
E a gente não tem motivo para pessimismo, porque, apesar de nós termos que fazer a nossa parte nessa transformação, que muitas vezes a gente fica transferindo, transfere para o governo a responsabilidade, transfere para a comunidade, transfere para alguém que se encontra ao lado. Então, quanto mais transferência de responsabilidade o espírito faz, mais imaturo ele é. Então, quanto mais a gente tira de nós a responsabilidade, é um sinal de maior imaturidade de nós. O espírito maduro é aquele que consegue trazer para si o maior número de responsabilidades por tudo aquilo que está acontecendo. Então, não é um motivo de pessimismo, porque a gente tem que considerar que Jesus ele é o governador planetário, né? Então, se a gente confia em Jesus, né, e sabe que Ele está acompanhando todos esses processos, todas essas agitações que estão acontecendo, eu confio nele, sabe? Eu confio nele e não só confio, como busco fazer a parte que me cabe, ainda que possa ser uma cota deficiente, essa minha contribuição, mas eu acho que deve ser uma visão otimista que deve nos mover quanto a esse momento que a gente está atravessando, que não vem manchar em nada esse conceito de celeiro do mundo, pátria do Evangelho, porque é justamente na dificuldade que as maiores virtudes elas podem ser percebidas. Eu costumo até usar uma figura uma linguagem figurativa, que é o seguinte, que esse salão está iluminado só porque está escuro. Parece redundante isso que eu estou falando, mas se a gente for trazer para o momento que a gente está atravessando, é bem significativo. Se tivesse de dia e a gente acendesse essas luzes, pouca diferença faria. Essa luz só está fazendo diferença para nós porque está de noite. Então, nesse momento de agitação que a gente está atravessando, esse momento de corrupção, de obscuridade, é o momento em que as nossas virtudes elas podem melhor ser percebidas através de uma boa condução nesse momento em que a gente atravessa. Antes de passar para o Irley, só tentando elucidar um pouco mais o que o nosso companheiro Luiz falou, a gente lembra porque muitos podem pensar assim, poxa, mas nós estamos sofrendo, né? O desemprego está alto, nós estamos com dificuldade de sobrevivência, muita gente passando necessidade, isso culpa de má governabilidade, né? De má gerência dos recursos públicos. Mas por que nós estamos aqui? Por que nós hoje estamos aqui encarnados, vivendo nesse país com tanta corrupção, né? Essa corrupção já existe desde o Império, né? E está vindo até hoje. Por que nós? Porque nós precisamos. A gente tem que lembrar que ninguém está desamparado por Deus. E tudo o que nos acontece é oriundo dos meus atos que eu cometi nesta ou em outras reencarnações. E se hoje eu estou reencarnado no Brasil, vivenciando toda essa tribulação, é porque eu também algo fiz de corrupto para estar hoje sofrendo os atos da corrupção. Né? Lembrando que todos nós ainda somos pouco corruptos, todos nós ainda gostamos de furar uma fila, de ser atendido primeiro, né? De ter preferência em tudo, né? Todos nós gostamos de levar um pouco de vantagem, isso tudo é corrupção. Né? A minha palavra em casa tem que prevalecer em detrimento dos outros que ali vivem. Então todos esses atos que a gente tem no nosso dia a dia, mesmo que pequenos, é ato de corrupção. E nós ainda estamos hoje vivenciando essa corrupção do passado. É por isso que nós estamos aqui, não numa Dinamarca, onde esses dias apareceu na televisão e que é o país menos corrupto do mundo. Né? Aqueles que lá nasceram é porque já não tem mais débitos. Se nós estamos aqui é porque nós somos devedores. É você, Irley. No livro Memórias de um Suicida, eles comentam de uma região com espíritos adormecidos. Como funcionam esses espíritos adormecidos? Existem até colônias, meus amigos, onde
as filosofias religiosas dogmáticas, muitas delas, pregam que quando a pessoa fala morre, que no nosso caso é desencarnar, e como é ouvido a vida toda, que após o seu desencarne vão ficar dormindo eternamente até chegar ao juízo final. Então existem as colônias para receber esses queridos irmãos em espírito, para evitar aquele choque terrível, porque se ele ouviu a vida toda, queria desencarnar e continuar dormindo, esperando o juízo final, então vão para essas colônias, é levado aqueles que têm mérito. E nesse que a Ivone Pereira do Amaral diz no livro Memória de um Suicida, também são lugares, quando vão encontrar no nosso lar, quem já leu o Nosso Lar aqui deve saber que nós estamos falando, que existem departamentos aonde tem irmãos, espíritos, dormindo e levando aquele choque, tendo aqueles pesadelos. Por que isso? Porque foram irmãos devido a algum pedido dos seus familiares, ou muitas vezes algum méritos que tiveram em outras reencarnações, e passa para aquele processo, foi irmãos que cometeram, trabalharam para o mal, falta o mal, então fica tendo, naquele período, aqueles choques térmicos, que são os desdobramento violento, aí volta a dormir, são verdadeiros pesadelos, que vão através dessa passagem energética, eles vão se evoluindo até que venha acordar realmente, ou passando para uma reencarnação compulsória. O que quer dizer reencarnação compulsória? Nós temos a reencarnação expiatória, reencarnações de provas, reencarnações missionárias e as compulsórias. Compulsória é aquele que o espírito ele reencarna sem nem ter consciência, porque praticou tanto mal e tantas coisas que há oportunidade que são reencarnações sem ele ter conhecimento nenhum. E muitas vezes são reencarnações que vem logo o desencarne muito novo, ou através de abortos naturais, ou reencarna em corpos físicos, muitas vezes semelhante a verdadeiros animais, espíritos, manipula o seu perispírito, trabalhando mal em forma de macaco, de cachorro, de cobras, até no demônio que nós, foi criado pelas igrejas, criou o demônio, e nós aprendemos o que é demônio, tentação, diabo, Satanás, Lucifer, que nada disso não é uma colocação verídica. Manifestam-se, o espírito, ele manipula o seu perispírito com chifre, com rabo e com tudo, aonde os videntes enxergam esses irmãos nessa situação, e parece então foto, imagem, tudo com demônio e Satanás. E demônio vem de daimon. Sócrates já dizia, eu ouço os meus daimons, eu ouço os espíritos, pode ser do bem ou do mal, não tem nada a ver com o demônio que a igreja criou. Está lá na palavra bíblica, muitas colocações, que Deus retirou o demônio, Jesus tirou os demônios, não é Deus? Retirou os espíritos, que era o daimon. A tradução veio demônio, aí colocaram como se fosse o demônio criado para nos atentar, nem nada disso. Então é isso que a Ivone Pereira Amaral traz, que são irmãos que precisam passar por esse período para passar um tempo para eles ir levando esse choque e chegando a um ponto das reencarnações. Essa palavra daimons, que significa, na verdade, gênio ou espíritos, ela, na Bíblia antiga, ela era usada constantemente. Essa conotação do demônio maligno e o anjo benigno, isso tem pouco mais de 100 anos que a igreja adotou essa diferenciação, justamente para especificar um ser e outro. Mas, na verdade, a gente sabe que Deus criou apenas espíritos, seres inteligentes para habitar o universo. Aquele que já se poliu, que já se trabalhou para o bem, podem ser chamados de anjos se quiser. Mas são espíritos de Deus, não há seres diferenciados da criação.
A criação, Deus apenas criou espíritos. E aqueles que ainda se comprazem do mal, por ignorância, por serem espíritos talvez bem mais jovens, né, e todo jovem ainda comete barbaridades e erros, já pode chamar de demônio, mas na verdade são espíritos filhos de Deus. Deus tem o mesmo amor que ele tem ao Cristo, ele tem o pior dos criminosos. Não há diferença no amor de Deus. Deus entende que aquilo é uma fase da evolução. E para a gente entender isso, a gente tem que olhar isso com o olhar de ser imortal que nós somos. Seres espirituais, que nunca teremos fim. Se a gente olhar só com o olhar da matéria, do útero ao túmulo, isso não vai fazer sentido mesmo, não. Mas quando a gente para e pensa que Deus é o nosso ser criador, né, ser de amor, de bondade, de justiça, e que criou apenas espíritos imortais, e como os espíritos têm a sua idade espiritual, alguns mais jovens, outros muito mais antigos, e quanto mais maduro é, tende-se a ser mais manso e pacífico. Tem uma pergunta que nos chegou aqui, fala assim, sobre a doação de órgãos, existe regra na doutrina espírita? Bom, a doutrina espírita apenas aconselha o seguinte, que a pessoa que quiser doar o órgão, que se manifeste à família, né? Por quê? Porque se essa pessoa não manifestou a família, mas é uma pessoa muito agarrada à matéria, às coisas materiais, e não aceitava a morte de jeito nenhum, ele pode se sentir ofendido com a doação dos órgãos dele. Ele pode se sentir lesado com o corpo físico que foi tirado parte dele ali. E isso pode causar algum distúrbio, algum incômodo. Mas, na verdade, é uma bênção para aquele que doa, né? Os órgãos físicos não vão fazer falta no mundo espiritual. Porque eu já vi gente falar assim, eu não dou os olhos não, porque eu vou chegar lá cego. Gente, a terra vai comer, né? Não tem como você chegar cego. Eu não vou doar meu fígado, porque eu vou chegar lá no mundo espiritual sem fígado. Não existe. O corpo físico, ele fica, ele decompõe. Então, quando a gente faz esse ato de último amor, enquanto encarnados, de fazer a doação para que a gente possa prorrogar a vida de um irmão, e prorrogando a vida desse irmão, ele vai ter condições de ficar mais tempo no planeta, também trabalhando o seu interior para o seu crescimento, ótimo, né? Isso torna-se luz a gente, esse ato de amor. Então, assim, eu sou doador universal, acredito que a maioria dos espíritos também seja, não vai me fazer falta nenhuma, né? Não tem problema. Mas é bom conhecer a pessoa que a gente vai doar. Porque normalmente quem vai fazer a doação é quem fica, né? Por exemplo, eu sou doador, mas se a minha família falar assim, pode tirar, eles não vão tirar. Minha família sabe que eu sou. Mas eu não posso simplesmente saber que uma pessoa é muito agarrada à matéria e não quer ir embora e não aceita, e de repente eu vou lá e dou os órgãos dela, né? Sem a permissão dela. Ela pode se sentir ofendida, sim. Vai lá, isso. Tem uma pergunta aqui que eu vou responder ela rapidamente, porque ela é até engraçada. Eu estava falando aqui com o Márcio, mostrei aqui para o Márcio, não desfazendo da pergunta, mas é engraçado, vocês vão ver que coço muito meu nariz e sinto sair uma substância. Será que pode ser ectoplasma? Nesse tempo de frio, pode ser mais outra coisa, né, do que ectoplasma. Então, assim, não necessariamente ectoplasma, não. Ectoplasma a gente sabe que é uma substância espiritual, oriunda do próprio ser, né, de todos nós, na verdade, que é responsável por dar tangibilidade a espíritos que se utilizam desses elementos para poder estar se tangibilizando, se materializando. É um fluido animal, né, que alguns pesquisadores eles vão colocar que ele é produzido na mitocôndria, na nossa célula, responsável pela respiração celular. Muitos vão colocar que é ali que o ectoplasma ele é gerado, mas não tem nada a ver, porque o ectoplasma ele não sai do nariz, propriamente dito, né? Ele sai assim pelos orifícios geralmente faciais, mas não necessariamente do nariz. Então, assim, não
não significa que seu nariz coça, o meu também coça, né? Que isso seja ectoplasma, nada a ver, sabe? Outra pergunta. Depois que estivermos desencarnados, se tivermos mérito, a gente pode ir a certos lugares do planeta, como no local onde está o navio Titanic, ou na Fossa das Marianas, ou em civilizações perdidas, tipo Atlântida? Poder pode, sabe? O Espírito sopra onde quer, já dizia Jesus. Só que aqui você atribui essa possibilidade ao mérito. Perdão, estou um pouco gripado. E esse mérito, muitas vezes ele vai indicar que você já tem determinadas aquisições espirituais. E essas aquisições espirituais, elas são próprias de espíritos que já se movimentam sempre dentro de um propósito, dentro de uma finalidade. Então, muitas vezes, você até pode visitar lugares, você pode até estar presente em determinadas ruínas, né, de acontecimentos históricos, nada impede. Mas qual a intenção que te moverá nesse propósito? Você estará ali só por simples curiosidade, como se diz, só para estar passeando, né? Então, isso aí já é um mau sinal, Então, o espírito até ele pode ir a determinados lugares, mas como a vida espiritual, para aquele que já se tornou consciente, se torna muito mais intensa no sentido de atividades produtivas, isso aí para de fazer sentido. Essa questão aqui que você colocou não faz muito sentido. Porque no plano espiritual, um dos grandes sentimentos que toma conta de nós é a questão do tempo perdido. O tempo que a gente gastou aqui na Terra com futilidades, fazendo coisas, ocupando nosso tempo com aquilo que não era prioridade, no sentido das nossas aquisições reais, daquilo que a gente precisa construir em nós de uma maneira permanente para a nossa felicidade. Então essas questões, elas todas vêm à tona, elas surgem no plano espiritual com uma intensidade maior. Então, como elas surgem no plano espiritual com uma intensidade maior, geralmente o que acontece com nós é uma tomada de consciência mais radical. Ou seja, eu não quero mais perder tempo como um dia eu já perdi. E aí a gente procura ocupar o nosso tempo de uma maneira mais útil. O problema é que a gente costuma deixar isso para o plano espiritual, enquanto o verdadeiro propósito da reencarnação era desenvolver esse sentimento de utilidade aqui, ocupando o nosso tempo de uma maneira mais produtiva. Então, o espírito consciente, ele não vai se preocupar em visitar o Egito, as pirâmides, ele não vai se preocupar em visitar a muralha da China, simplesmente para ficar contemplando aqueles monumentos ali de uma maneira improdutiva. De uma maneira, assim, pouco útil à sua evolução. Então, é uma possibilidade real do espírito, mas que, dependendo do grau de evolução dele, ele vai dar relativa importância. Já vi e ouvi vários espíritos. Já conversamos, inclusive, como transmissão de recados. Isso nunca me incomodou, porém nada faço para contribuir com esse fato. Apenas procuro viver bem comigo e com quem está à minha volta, e sempre fazendo minhas orações. Então, por que os espíritos infelizes nunca se manifestaram? Será que há algum chamado, já que o último acontecimento foi aqui nesta casa, na última terça-feira? Porque dessa última vez me senti só observando e com uma paz tranquila. Parabéns por essa pessoa. Porque ela já tem Existe dois tipos de vidência e audiência. Nós temos a vidência mediúnica
e a orgânica. O que é isso? A vidência, audiência mediúnica é aquela que o médium, ele vê ou ouve o espírito falando, ou vendo o espírito na reunião mediúnica. Terminou a reunião mediúnica, ele não vê nem ouve mais nada. E a orgânica é as pessoas que vê e ouvem a qualquer hora, qualquer lugar. Onde há muitos problemas psicológicos, psiquiátricos, muitos é chamado demoniados pelas filosofias religiosas, dogmáticas, outros são induzidos para hospitais de problemas mentais e tudo. Então, essa pessoa que mandou aqui é uma pessoa já equilibrada. Ela sente isso normalmente natural. Porque aqui nós já presenciamos vários casos que chegam para nós, problemas gravíssimos e sérios. São as pessoas que têm esse dom, mas não têm conhecimento nenhum da doutrina. E como tem muito medo, entra em pânico e pavor, trazendo grandes consequências. Então é um dom que todos os seres humanos têm, mas uns é educado, outros não. O que quer dizer isso? Nós temos a glândula, o chakra frontal, ele fica aqui na região da testa, ele é ligado com as glândulas pineal ou hipófise, que são as glândulas da vidência, a glândula do sistema nervoso, que é o chakra do sistema nervoso, junto com a glândula pineal, que é também a glândula da parte mediúnica, onde dá condições dessa evidência. Então, mais uma vez, eu digo parabéns, porque ela já vê. Agora, por que os espíritos infelizes nunca se manifestam? Por quê? Como ela mesmo disse, levam uma vida normal, com respeito, procurando vivenciar o ensinamento de Jesus, libertando-se das suas viciações físicas ou morais, principalmente as morais. Então, ela vê, muitas vezes é companheiro, até um parente, um amigo, ou alguém que está precisando de ajuda, através da sua distribuição do ectoplasma, ou da energia, ajudando esses queridos irmãos. Né? Porque a maioria, uns casos desses, são irmãos sofredores, sim. Sofredores, infelizes, obsessores. Nós já presenciamos um caso uma vez gravíssimo, onde o companheiro entrou em situação lamentável, passar por um processo obsessivo muito grave, chegando à possessão, que ele enxergava o irmão desencarnado, materializava, ele via a pessoa com a cabeça debaixo do braço, segurando a cabeça e falando com ele. Vocês imaginaram vocês encontrar, vendo uma situação dessa? Se for à noite, então, acredito que vocês nem dormiriam. Vendo lá um irmão conversando com vocês e está com a cabeça debaixo do braço. Né? Então, é um caso realmente que ela já tem, só ajudando esses irmãos que estão acompanhando. E porque da última vez me senti observado e há uma tranquilidade e paz. Como já falei, ela tem um equilíbrio, né, um equilíbrio mediúnico e dentro dessa área. E tem uma questão que também não podemos deixar, que será que há algum chamado, já que na última terça-feira que nessa casa houve, nós atraímos para nós 24 horas por dia, tanto irmãos do bem como do mal. Depende daquilo que nós estamos pensando. Eu sempre coloco, quando eu falo muito, até em brincadeira com os amigos lá no departamento de estudo, fala que você está pensando, eu vou direito com quem tu estás. Hoje nós fica até olhando para mim, que está sentado, que estuda com a gente, ele fica sorrindo, você que está pensando, eu vou falar que está do seu lado. Né? Aí, como tem muito medo de espírito, ele sai correndo. Isso é brincadeira, gente. Então, é isso aí, porque ela tem pensamentos positivos, e muitas vezes esse irmão, na terça-feira, que aproximou dessa pessoa, que está precisando de ajuda, e através dela, veio receber ajuda nessa casa. Então, um papo muito longo, muito grande, não sei se deu para entender, mas mais ou menos é isso. É necessário eu deixar a minha religião para vir no centro espírita?
Lógico que não, né, gente? Nós temos que entender o porquê da doutrina espírita e o porquê das religiões. O Ives deve saber melhor do que eu, porque eu não guardo endereço. Mas tem uma pergunta no Livro dos Espíritos que fala assim: por que existem tantas religiões se Deus é um só? A espiritualidade responde: porque vocês são diferentes. Cada um está num nível evolutivo para entender melhor esse contato direto com o Pai. Então, por isso que Deus permite. Mas vai chegar um momento em que existirá apenas uma religião no mundo. Religião do amor. Vai ser só essa. Agora, a gente tem que entender um pouco da história para a gente entender esse processo. Por que Kardec? Por que a doutrina espírita? Jesus veio ao mundo com um único objetivo: mostrar que é possível vencer o mundo. Mostrar que é possível passar por coisas terríveis num momento da história da humanidade, de brutalidade, de domínio, de barbarismo, sem cometer um erro sequer. O objetivo dele foi esse, foi exemplificar que é possível sim viver uma vida sem cometer erros e enganos. Este foi o objetivo do Cristo para nós. E em contrapartida ainda trouxe o Evangelho para mostrar como é que faz. Porque ele é nosso irmão maior, nosso companheiro. E a Igreja Católica, que a gente conhece, que é uma igreja católica apostólica romana, ela veio depois em Roma, criada por um imperador, lá no ano 325, começou-se a se concretizar isso aí, porque ela tem data de começo, e foi uma mistura ali do paganismo com o cristianismo. Naquela época se formou lá a Igreja Católica Apostólica. Ela ficou detentora, por força do império, das Escrituras Sagradas, dos Evangelhos. E elas, com o passar dos anos, depois de mais alguns anos, já ali na época de Justiniano, com Teodora, sua esposa, houve ali a separação, tirou-se do Evangelho tudo aquilo que falava de reencarnação, porque a Teodora não aceitava que uma escrava pudesse vir melhor do que ela em outra encarnação. Então tem toda uma história a se conhecer sobre a história das religiões. Mas foi a Igreja Católica que foi delegado trazer os evangelhos até hoje. Hoje nós temos aí as igrejas evangélicas também, mas foi a Igreja Católica que trouxe para nós, e nós devemos a ela uma gratidão muito grande, por ter conservado esses evangelhos até hoje, por mais mexido que seja. A Bíblia, como nós a conhecemos hoje, ela já sofreu mais de 50 mil alterações ao longo da história. Mas o conteúdo principal, que é Jesus, está intacto ali para a gente. Pelo menos assim a gente pensa. Mas a igreja andou meio que desviada um determinado tempo. Aí Jesus mandou um missionário para tentar resgatar essa igreja. Mandou Francisco de Assis, que foi rejeitado pela igreja. Ele criou lá também a sua comunidade de franciscanos, que mais tarde a igreja abraçou. Depois mandou Martinho Lutero, um alemão, que não aceitava as vendas de indulgência, que não aceitava que a Bíblia tinha que ser lida só em latim, porque ninguém entendia, todo mundo repetia a palavra sem saber o significado, só os padres ali que sabiam. E ele foi excomungado, fez a primeira tradução da Bíblia, do latim para o alemão, e foi excomungado por isso, e criou ali o protestantismo, em protesto a essa igreja. E daí surgiu hoje aí essa ramificação das igrejas evangélicas que nós conhecemos, oriundo do protestantismo. Mas ele veio para resgatar também a Igreja Católica, como Francisco de Assis. E já agora, há 160 anos atrás, Jesus enviou mais um, com a ideia de reviver o evangelho primitivo, reviver aquilo que o Cristo realmente disse, aquilo que o Cristo realmente quis passar. E veio Allan Kardec, na verdade, Hippolyte Léon Denisard Rivail, um professor francês, e ele fez essa codificação. O que ele fez? Kardec fez para a doutrina espírita o que Newton fez pela lei da gravidade. Ele viu a maçã caindo e perguntou por quê. Kardec viu os fenômenos acontecendo e falou:
Vou estudar isso, quero conhecer. E daí descobriu a comunicação entre dimensões. E através desses amigos espirituais, ele codificou, ele não criou nada, ele não inventou nada. Ele pegou aquilo que já acontecia, que já existia, e colocou em ordem, e trouxe de volta o Evangelho do Cristo para nós. Né? E para quem é estudioso espírita sabe que é seguindo uma promessa do Cristo. Né? Eu rogarei ao Pai e vos enviarei outro Consolador. Esse Consolador é a doutrina espírita, que nunca mais nos deixará, como o próprio Cristo disse. E ele veio com a tentativa de resgatar a igreja. Kardec, quando montou a doutrina, né, e criou ali o Livro dos Espíritos, que foi o primeiro livro, na época com 512 perguntas apenas, ele quis passar isso para a igreja. Olha, beleza, nós temos aqui novamente o Evangelho. A igreja rejeitou, não quis. E acabou tornando-se uma doutrina à parte. Mas, na verdade, era mais uma tentativa de resgatar a igreja. Né? E na Espanha, né, como ato de tentativa de destruir a doutrina espírita, de denegrir a doutrina espírita, o bispo mandou queimar todas as obras espíritas em praça pública. Tudo aquilo que havia na Espanha era para ser queimado em praça pública. E ele fez um grande favor a nós com isso. Porque na tentativa de destruir, ele causou curiosidade a quem não conhecia e nem sabia que existia. E todo mundo quis saber o que estava escrito naqueles livros. E aí a doutrina espírita se espalhou. Mas, na verdade, a doutrina espírita, como uma doutrina irmã, ela jamais condena as outras religiões. Jamais, seja ela qual for. Né? Porque a gente sabe que todos os caminhos levam a Deus. Alguns podem ir mais devagar, outros um pouco mais rápido, mas todos os caminhos levam a Deus. Porque na lei de Deus só existe uma fatalidade que nós não conseguimos escapar dela. Chama-se evolução. Querendo ou não, nós vamos caminhar para frente. Arrastados ou não, nós vamos. Então, o amor de Deus por nós é tão grande que, independente da nossa vontade, nós vamos evoluir. Não tem como não evoluir. Né? Quanto mais eu me esforçar, mais rápido eu vou. Quanto menos eu me esforçar, mais lento eu vou. Mas eu vou. Né? Então, esse ato de abraçar as outras religiões, de respeitar a crença alheia, é sagrado. Porque é o momento da criatura, é ali onde ela encontra Deus, onde ela entende Deus. Independentemente se existem padres que agem de forma que não devia, ou se existem pastores que arrecadam mais do que é necessário. Isso aí não vem ao caso, cada um com a sua consciência, cada um depois dá conta disso a si mesmo, nas próximas reencarnações. Mas aqueles que vão ali, aquelas pessoas que buscam as religiões na tentativa de sentir a presença de Deus, de buscar o calento, o conforto, a sua paz interior, é que vale. Se ela está dando ali 10%, 20%, não interessa. Interessa o que ela busca. Aquele que está fazendo mau uso vai responder por isso em algum momento da sua encarnação, da sua vida imortal. Mas aqueles que estão indo lá buscar, eles estão no lugar certo, na hora certa e no momento certo deles. Cada um tem seu momento de despertar. Né? Se hoje nós temos a oportunidade de estarmos numa casa espírita, onde já traz o evangelho mais fácil do entendimento, uma compreensão mais suave, que nos mostra um amor, uma justiça muito grande, graças a Deus que nós já estamos aqui. Né? Graças a Deus que nós já estamos aqui. Mas respeitemos aqueles outros. E se você gosta de vir à casa espírita, mas também gosta de ir à igreja católica, ou à igreja evangélica, ou ao budismo, ou ao islamismo, ou seja lá o ismo que for, vá com Deus. Mas lembre-se, depois de conhecer a doutrina espírita, ao ir na sua igreja católica, você tem que ser o melhor católico. Ao ir na igreja evangélica, você tem que ser o melhor evangélico. Porque não tem como compreender a verdade do Cristo e continuar igual a gente era. É isso. Porque a fé não deixa eu ter medo de nada, desapegar das coisas materiais, e porque sinto o amor que tenho no coração. Bom,
existem várias interpretações da fé, né? Eu não sei o que você está querendo dizer precisamente quando você fala que a sua fé não deixa você ter medo de nada. Mesmo porque medo de nada é inconsequência. Porque a gente sabe que coragem não é ausência de medo. Medo é uma parte constitutiva do ser que é relacionada com estranhamento, com instinto de preservação. Então, quando você fala medo de nada, fica assim muito solto. Porque o medo de nada, ele é a pura e simples inconsequência total. Ou seja, não pode ser algo saudável. Então, se a fé está te levando a não ter medo de nada, eu acho que essa sua interpretação da fé pode ser que precisa ir de um ajuste, de uma revisão. Até o Chico Xavier, né, que a gente conhece um episódio da vida dele do avião, né, muito conhecido. Ele estava dentro do avião, de repente, indo de Araxá para Uberaba, ou de Uberaba para Araxá, não sei. E aí começou a dar um pane, os passageiros começaram a gritar, ele começou a gritar junto, gritando. E o Chico Xavier, na condição de líder religioso, dentro daquela euforia ali, daquele desespero, não cabia, né? Não cabia. Emmanuel chegou para ele, né? Todo mundo sabe, perguntou: por que você está gritando? Ah, porque eu vou morrer. E todos aqui vão morrer. Ah, mas você não está me vendo, né? Como se diz. Você não acredita na imortalidade da alma? Você não acha que é hora de você dar testemunho num momento como esse? Aí fala assim: ah, mas eu estou apavorado, eu não quero voltar agora. Falou assim: então é o seguinte, morre com educação, aí pelo menos, pra você não afligir os demais passageiros. Então, o medo é algo normal, gente. Então, a fé que te ausenta total do medo não pode ser positiva, né? Desapegar me leva a desapegar das coisas materiais. Sim, deve ser um exercício permanente. Mas a gente sabe que esse desapego das coisas materiais, ele é gradativo, né? Ele é uma conquista. E esse desapego, ele não é simplesmente abrir mão da matéria. Porque se a gente está no mundo material, a gente precisa das questões materiais. A questão é a vivência disso que a gente desfruta com equilíbrio. Esse que é o desapego. É quando a questão material não te causa problema. Aí sim. Agora, não significa que você deve abrir mão de tudo, de que você deve viver como Francisco de Assis, porque aí você vai estar querendo dar um salto maior do que a sua perna, né? Vai estar querendo dar um pulo na evolução. E a gente sabe que a evolução ela obedece a um tempo, ela obedece aos nossos limites. E também tem a questão do amor no coração que você já consegue sentir. Isso é muito bom. Quando a gente consegue reconhecer que os nossos sentimentos eles são nobres. Agora, a gente tem que tomar muito cuidado com a questão de fazer uma gestão de publicidade da nossa virtude. Sabe? Então, essa questão aqui que você coloca, que a sua fé te coloca a desapegar das coisas, te coloca a sentir amor puro no coração, te coloca a não sentir medo de nada. A gente precisa tomar muito cuidado com essa questão da publicidade da nossa virtude. Porque a virtude real, ela não se anuncia, ela não diz que é, ela simplesmente é, não precisa verbalizar. Quando você verbaliza demais as suas virtudes, existe algum problema. Eu, particularmente, costumo olhar com muita desconfiança para a pessoa que ela se apresenta portadora de fé verdadeira, portadora de humildade, portadora de amor. Eu sempre olho com uma desconfiança, porque a virtude real, ela não se anuncia. E nós sabemos que todos nós estamos num sentimento de esforço. Ninguém aqui é santo. Eu até estava conversando com um palestrante conhecido meu, que às vezes a gente tem uma imagem de quem está se posicionando, falando de alguma religião, de alguma doutrina, como sendo aquela imagem da pessoa não sujeita a equívoco. E aí eu estava conversando com o palestrante, ele falou que um dia ele estava numa palestra e ele se desconcertou total.
Porque ele estava fazendo a palestra e entrou uma pessoa na plateia que conhecia ele de muitos anos atrás, quando ele era adolescente e tal. Então ele estava lá fazendo a palestra dele, falando sobre caridade, falando isso e aquilo. E aí ele ouviu a pessoa no fundo do salão falar: nossa, olha lá quem está falando, que cara é o capeta, né? Então assim, existe algumas coisas dentro de nós que o trabalho ele vai ajudar com que a gente dissolva, sabe? O trabalho ele vai ajudar com que a gente dissolva, mas o trabalho propriamente dito não indica um estado de perfeição, nem nada não. Eu falei assim, não, fica tranquilo, porque sua sorte é que a pessoa ainda falou que você era o capeta. Se fosse eu ia falar o capeta. Então é mais ou menos por aí, gente. Um abraço a todos, muito obrigado.